Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui sempre com um tema educativo para a sociedade. E hoje nós vamos falar de contas públicas, prestação de contas públicas, né? Nós temos em casa lá um orçamento, um salário, né? E as despesas do mês, né? Aquilo que a gente tem que gastar todo mês obrigatoriamente, com alimentação, com gasolina, ou quem paga aluguel com aluguel, ou prestação. Da mesma forma, os entes públicos também têm a obrigação de organizar as suas finanças e, diferente da gente em casa, eles têm que tornar públicas todas essas contas e demonstrar publicamente aonde o dinheiro público está sendo gastado, aonde está sendo gasto aquele orçamento público, seja do município, seja do estado, seja da União. E para isso, nós temos também pessoas que fiscalizam as contas públicas, né? Os parlamentares podem fazer essa fiscalização, é uma função deles, tanto no município, quanto no estado, quanto na União, deputados federais, nos estados, os deputados estaduais e no município, os vereadores. Além disso, também nós temos o Ministério Público, que também é responsável pela fiscalização, e nós temos também o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também recebe aquelas contas e avalia aquelas contas que são prestadas por aquele órgão público. Cada órgão público tem que submeter as suas contas de forma pública e também ao Tribunal de Contas, que vai fiscalizar se há algum tipo de irregularidade, se há algum desvio de verba, se há talvez uma verba que não está sendo gasta de forma adequada. E nós temos em cada órgão público o chamado ordenador de despesa, que é aquele que assina, né, autorizando aquele pagamento. E nós temos também, além do ordenador de despesa, o chefe maior do Ministério Público, que fiscaliza essas contas, né, e que, por meio dos seus procuradores de justiça, seus promotores de justiça, podem também fazer ações civis públicas para condenar no caso de alguma irregularidade. E cada titular de secretaria, de ministério, secretários de Estado, de governo, ministros, secretários municipais, são responsáveis também pela execução das contas do seu órgão, né? E nós sabemos que as verbas públicas só podem ser gastas com uma previsão orçamentária, que é criada e que é fiscalizada por meio do que está previsto na legislação. Um gestor público não pode simplesmente tirar o dinheiro da educação ou tirar o dinheiro da saúde e dar outra destinação se já tem uma verba destinada, né, para aquele órgão, para aquela rúbrica. Quando o gestor público quer fazer um novo investimento, quando ele quer ter alguma mudança, ele depende de atos normativos, né? Tem que ter normas, tem que ter algo que regre aquele investimento público, né? E também gastos públicos, por exemplo, com licitações públicas, ao qual o governo vai fazer obras, ao qual o governo vai fazer compras, né? Esse processo de licitação, esse processo de pregão, às vezes, que é uma compra, também é fiscalizado, para verificar o quê? Se não houve superfaturamento, se a compra não foi a um valor acima do mercado, né? Então, as regras da licitação é o quê? O menor preço dentro daquela qualidade exigida, né? E às vezes também existem algumas compras de pequeno valor que podem ser feitas lá com dispensa de licitação. E aí essas também têm que se justificar o valor de mercado, porque se o gestor público ele vai lá e gasta mais do que ele deveria gastar, gasta fora dos padrões, né, ele pode ser condenado por aquele ato. Nós tivemos aqui no Brasil o impeachment da ex-presidente Dilma, que ocorreu justamente pelas tais chamadas pedaladas fiscais, né? O que eles chamam de pedaladas fiscais? É gastar mais do que o orçamento permite. E por isso que ocorreu, com base nesse fundamento, é que ocorreu o impeachment. Não significa que gastar mais
do que o orçamento público permite, que você tenha roubado esse dinheiro, que você tenha pegado esse dinheiro para você. Não é isso. Você simplesmente empregar mal o dinheiro público, gastar mais do que você pode, além da lei, gastar sem fundamento, você pode responder por isso. Tanto legalmente, né, criminalmente, quanto num processo de impeachment, ou no inquérito policial, ou numa ação do Ministério Público, né? A prestação de contas, né? Esse gestor, esse administrador público, ele tem que ter todos aqueles cuidados com a legislação, com os princípios constitucionais, da legalidade, da eficiência, da publicidade, da impessoalidade, né? E seguir aquilo que está exatamente na lei dentro do orçamento público. O dinheiro público é um dinheiro que ele é fiscalizado e ele deve ser empregado mediante aquilo que está estabelecido na lei, aquilo que está destinado aos órgãos públicos, né? Porque nós temos já um orçamento comprometido com servidores públicos, com o pagamento de despesas fixas em hospitais, com atendimento em hospitais, com pagamento da polícia, com equipamento da polícia, vamos dizer assim, despesas fixas com as secretarias, né? Que o administrador tem que manter aquilo ali, né? Se ele quiser fazer um projeto novo fora do que ele já tem no padrão, ele tem que criar um novo orçamento específico para aquilo, tem que fazer uma lei específica para esse novo projeto. Se ele for criar uma nova secretaria, quiser destinar recursos públicos para outros projetos, ele tem que seguir as normas também de licitação, se for um caso de obra pública, né? E se for algum tipo de criação de projeto novo, também tem que ser criado por meio de lei, né? Tudo dentro do serviço público é diferente do administrador privado. Dentro de uma empresa privada você tem liberdade, você bota o dinheiro onde você quiser, você investe onde você quiser, você negocia, você faz, tem uma liberdade. O empresário privado, ele tem uma liberdade de dispor com o seu dinheiro, diferente do público, né? Aquele administrador público, ele tem que agir exatamente nos termos da lei e prestar contas, e essas contas são fiscalizadas. Então, vocês, se quiserem saber, se tiver informações, né, sobre os gastos públicos e órgãos públicos, vocês podem procurar nos sites, né, oficiais, Tribunal de Contas, nos sites das secretarias, nos sites da Secretaria de Fazenda e Planejamento, lá as contas públicas, no Diário Oficial também, né, as despesas públicas e as contas lá são publicadas para que você possa ter noção quanto que um órgão gasta, quanto que a Câmara Municipal de Vereadores gasta, quanto que o Poder Executivo gasta, quanto se gasta com despesa de policial, quanto se gasta com despesa de guarda municipal também, né? E, enfim, médicos, enfermeiros, né? Todos os agentes públicos, se existe lá um cronograma, né, de pagamentos, e isso fica de forma pública. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje, finanças públicas e fiscalização dos órgãos públicos. Lembrando que o gestor tem que sempre procurar economizar, da mesma forma que a gente economiza em casa, né? Às vezes a gente passa por um período de recessão, a gente tem que gastar menos com coisas superficiais e eleger aquelas coisas mais importantes. O administrador público também tem que fazer isso. Ele tem que gastar com eficiência, priorizando aquelas atividades que são mais importantes para a população e tentando economizar também, fazendo pesquisas de preço, pesquisas de mercado, tendo ideias para fazer mais com menos. É uma arte de técnica de administração. Aí a gente não fala de política, né? A gente está falando de administração. O político tem que ser, nesse caso, um administrador para conseguir prestar um serviço bom para a população, gastando menos, porque esse dinheiro vem dos nossos impostos, ao qual todo cidadão paga para contribuir para os órgãos públicos, para o seu funcionamento. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também na nossa página no YouTube e o nosso WhatsApp, que é o 51-9962-262. Pode enviar lá as perguntas, que eu sempre tiro um tempinho para responder todos os telespectadores com as suas dúvidas de natureza jurídica. Um grande abraço e até a próxima.